Imaginem um homem responsável pela morte de 1 em cada 10 habitantes do planeta. Não como consequência de uma política abstrata ou de um colapso econômico, mas diretamente a fogo e espada. Um homem cujos exércitos mataram tantas pessoas que literalmente alteraram o clima da Terra. A pegada de carbono da humanidade diminuiu visivelmente porque dezenas de milhões de agricultores deixaram de cultivar os seus campos e de respirar. As suas cidades foram incendiadas e, no lugar dos campos, cresceram florestas que absorveram da atmosfera cerca de 700 milhões de toneladas de carbono. Isto não é o argumento de um filme apocalíptico. É o legado real de um homem conhecido pelo mundo como Gengis Khan. E eis o paradoxo. O homem que deixou um rastro tão colossal e sangrento na história, após a sua morte, simplesmente desapareceu. Dissolveu-se, sem deixar vestígios. O seu túmulo é o maior segredo, guardado durante quase 1000 anos. E não foi por acaso. Ocultaram-na deliberadamente, com uma crueldade e um fanatismo que rivalizariam com as suas próprias conquistas. Leitos de rios foram desviados para a esconder debaixo de água. Florestas inteiras foram plantadas sobre o local do seu sepultamento. Aqueles que participaram no funeral foram mortos, até ao último homem, para que levassem o segredo consigo para a sepultura. Até as lendas sobre a sua localização, passadas de boca em boca, não passavam de mentiras cuidadosamente elaboradas, uma cortina de fumo. Historiadores procuraram, exploradores fracassaram. Ninguém deveria encontrá-lo. Mas agora, no nosso século, o impossível parece ter acontecido. O véu de secretismo estremeceu, e o que os rumores dizem ter sido descoberto não se limitou a reescrever a história. Deixou o mundo inteiro estarrecido. Para compreender a dimensão deste mistério, é preciso compreender a dimensão do próprio homem. Ele não nasceu Gengis Khan, o soberano universal. Nasceu com o nome de Temujin, nas estepes agrestes e varridas pelo vento da Mongólia, e a sua infância foi uma lição de sobrevivência. Exílio, traição, fome, cativeiro. Foram estes os seus mestres. O seu pai foi envenenado, a sua família, abandonada pelo próprio clã, condenada a uma morte certa. Escondeu-se nas florestas, alimentando-se de marmotas e bulbos selvagens. Estas provações não o quebraram, forjaram-no em aço. Ensinaram-lhe que a lealdade não é um direito de nascença, mas algo que se conquista. E que os laços tribais, que durante séculos haviam dilacerado a estepe, eram uma fraqueza. No início do século XIII, Temujin, tendo passado pelo fogo e pela provação, fez o que parecia impensável. Unificou dezenas de tribos mongóis rivais sob um único estandarte. Mas ele não os forçou apenas a submeter-se. Ele destruiu a própria base da sua sociedade. No cerne do seu domínio estava uma estrutura militar revolucionária. Rejeitou a lealdade tribal tradicional. A sua revolução não foi apenas de conquista, mas de identidade. Ele desfez um mundo para construir outro à sua imagem. Uma imagem de poder absoluto e de uma nova ordem forjava não no sangue, mas no mérito. O maior conquistador da história tornou-se o maior segredo da Terra, um lembrete silencioso de que todo o império, por mais vasto que seja, acaba por se curvar, não a outro exército, mas ao inexorável avanço do tempo. Para tal, concebeu uma estrutura militar assente no sistema decimal, uma arquitetura de poder tão simples quanto genial e absolutamente implacável com a antiga ordem. Unidades de 10, 100, 1000 e 10.000 guerreiros. E o comandante de cada uma delas não era nomeado pela nobreza do seu clã, mas exclusivamente pelo mérito. Um pastor de ontem podia ascender a comandante de 1000 homens se fosse astuto, corajoso e leal. Esta abordagem gerou uma lealdade e uma eficiência sem precedentes. Os guerreiros eram fiéis não ao seu clã, mas ao seu comandante,
e, em última instância, ao próprio Genghis Khan. O seu exército era um pesadelo, tornado realidade para qualquer adversário. Não era uma horda desordenada, mas um organismo singular, composto pelo cavaleiro e pelo seu cavalo. Os mongóis aprendiam a montar antes de aprender a andar. Os seus guerreiros, na sua maioria arqueiros a cavalo, eram capazes de viver semanas na sela, alimentando-se de requeijão seco e, se necessário, do sangue retirado da veia da sua própria montada. A sua tática era uma dança mortal que o mundo ainda não vira. Ataques de cavalaria fulminantes, onde nuvens de flechas se abatiam sobre o inimigo, negando-lhe até a oportunidade de reagir. Retiradas fingidas, espetáculos genialmente encenados que atraíam adversários presunçosos para armadilhas mortais. E uma guerra psicológica impiedosa. Muitas vezes, os rumores da crueldade mongol viajavam à frente do exército, forçando cidades inteiras a renderem-se sem luta. Ergueram pirâmides de crânios para desmoralizar os sobreviventes. Usaram prisioneiros como escudos humanos no assalto à fortaleza seguinte. O terror tornou-se uma arma tão letal quanto o arco e a flecha. Entre os anos de 1207 e 1225, Genghis Khan lançou esta máquina de guerra sobre civilizações florescentes. Varreu o reino Tangut e o império Jin dos Jurchen no norte da China, transformando cidades como Zhongdu, a futura Pequim, em ruínas fumegantes. Mas foi o Império Corásmio, que se estendia do Irão à Ásia Central, que sentiu a sua fúria em toda a sua plenitude. Depois de o Shah da Corásmia ter executado os emissários de uma caravana comercial de Genghis Khan, o Khan libertou o Apocalipse. Cidades que eram as pérolas da Rota da Seda, Samarcanda, Bukhara, Urgente, foram sitiadas e varridas da face da terra. Bibliotecas foram queimadas, eruditos e artesãos foram massacrados ou levados como escravos. Quase não houve sobreviventes. A sua ira era estratégica. Cada cidade destruída era uma mensagem para a seguinte: a resistência é fútil. E regiões inteiras renderam-se ao mero som do galope dos seus cavalos, temendo partilhar o destino daqueles que ousaram enfrentá-lo. Mas um império não se constrói apenas com conquistas. Tem de ser governado. E aqui, o Genghis Khan guerreiro dá lugar ao Genghis Khan estadista. Ele não foi apenas um destruidor, mas também um organizador brilhante. O seu código de leis, a grande Yasa, assegurou a disciplina e a justiça em todo o seu crescente império. A história raramente produz homens cuja vontade singular consegue redesenhar o mapa do mundo. No fogo da sua ambição, civilizações foram consumidas, mas das cinzas ergueu-se uma nova ordem, forjada pela violência e cimentada pela lei. A sua passagem pela Terra permanece como um testemunho brutal de que a criação e a destruição são, por vezes, duas faces da mesma força imparável. O seu código, a Yasa, protegia diplomatas, mercadores e até a liberdade de culto, uma noção inaudita para a época. Enquanto as fogueiras da Inquisição ardiam na Europa, ele recrutava administradores e eruditos das terras conquistadas, muçulmanos, chineses, persas. Eles ajudaram a erguer um império colossal, que operava com base numa burocracia meritocrática, rotas comerciais seguras e um lendário sistema postal, o Yam. Este sistema de estações de muda, uma espécie de internet medieval, ligava o império desde o Oceano Pacífico até ao Mar Cáspio. Mensageiros a cavalo podiam cobrir até 300 km por dia, entregando decretos e relatórios com uma velocidade inacreditável. O resultado foi a Pax Mongolica, a Paz Mongol. Um raro período de estabilidade nas vastas extensões da Eurásia que promoveu o comércio, a inovação e o intercâmbio cultural. A grande Rota da Seda, outrora infestada de bandidos, floresceu sob a proteção mongol. Ideias, religiões e tecnologias fluíam através das fronteiras como nunca antes.
a pólvora da China chegou ao Ocidente. O papel e a bússola tornaram-se patrimônio da Europa. E mercadores italianos como Marco Polo podiam viajar em segurança até o coração da Ásia. No final, quando morreu, a sua era de poder não terminou, apenas se transformou. Mas a sua morte deu origem a um grande mistério, um que ninguém poderia ter previsto. Morreu como viveu, em campanha. Durante uma operação militar contra a dinastia Xia Ocidental, no que é hoje o noroeste da China. A data exata da sua morte é contestada. Algumas fontes apontam para 18 de agosto de 1227, outras para 25 de agosto. Esta incerteza apenas adensa o mistério que envolve o último capítulo da sua vida. O conquistador, cujo nome inspirava terror desde as estepes da Mongólia até às portas da Europa Oriental, partiu em circunstâncias enigmáticas. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras teorias, cada uma propondo uma causa para a sua morte, mas nenhuma oferecendo provas definitivas. Uma versão sugere que foi vítima de uma doença, talvez malária, tifo ou até mesmo a peste, que graçava nas duras condições de uma campanha militar. Outros afirmam que foi mortalmente ferido por uma flecha inimiga durante um cerco. Segundo outro relato, caiu do cavalo durante uma caçada, sofrendo lesões internas fatais. Algumas lendas falam até de um raio como causa da sua morte, acrescentando um toque místico, quase divino, à narrativa. No entanto, uma coisa é certa. A notícia da sua morte não foi imediatamente revelada, nem ao seu exército, nem ao mundo. A liderança mongol tomou medidas extraordinárias para que a sua passagem permanecesse um segredo bem guardado. Temiam que o anúncio da sua morte, durante uma campanha em curso, pudesse desmoralizar as tropas ou encorajar os inimigos. Para manter a ordem e o controlo, o seu círculo mais próximo orquestrou uma charada silenciosa. O homem que redesenhou o mapa do mundo conhecido deixou-o como um fantasma, o seu último ato sendo um desaparecimento. A sua maior conquista, um império forjado a ferro e fogo, foi momentaneamente sustentada não pelo poder, mas por um segredo. Um testamento final de que, por vezes, a ausência de informação é uma arma tão potente como qualquer exército. Um plano frio e calculista foi concebido e executado. Após a sua morte, o corpo de Genghis Khan foi secretamente transportado de volta para o coração das terras mongóis para ser sepultado. A viagem decorreu sob o mais absoluto secretismo. A localização exata da sua última morada nunca foi confirmada, em grande parte devido às medidas extremas tomadas para a ocultar. O elemento mais arrepiante deste esforço é o relato da execução de toda a procissão fúnebre. Diz a lenda que todos os que participaram no transporte e sepultamento do grande Khan foram mortos, para que ninguém jamais pudesse revelar a localização do seu túmulo. Isto incluía não apenas a escolta militar, mas também os artesãos que construíram a cripta e os escravos que cavaram a sepultura. Um exército de fantasmas que levou o seu segredo para o esquecimento. Como se não bastasse, foram tomadas medidas adicionais para apagar todos os vestígios do enterro. Disse que a terra onde foi sepultado foi pisoteada por milhares de cavalos para disfarçar qualquer perturbação na paisagem, transformando o solo sagrado numa porção vulgar da estepe. Com o tempo, a própria natureza reclamou a terra, ocultando ainda mais quaisquer pistas possíveis. Estes esforços extraordinários não só preservaram o túmulo, mas criaram um dos mistérios mais duradouros da história. Durante séculos, historiadores, arqueólogos e aventureiros tentaram desvendar a verdade sobre o local de descanso final de Genghis Khan. De pergaminhos antigos a imagens de satélite modernas, a busca atraiu especialistas de todo o mundo. Mas, apesar de todos os avanços tecnológicos e inúmeras expedições, a localização exata permanece por confirmar. Contudo, os mistérios não terminam aqui.
Para além do véu físico do sigilo, existia outro, de natureza espiritual. Após a morte de Genghis Khan, os mongóis não se limitaram a sepultar o seu líder. Sepultaram uma lenda, sob camadas de secretismo, ritual e proteção sagrada, que perduraram por quase 800 anos. O esforço para proteger a sua última morada não visava apenas esconder um túmulo, mas honrar o legado espiritual de um homem visto não só como um conquistador, mas como uma figura cultural e ancestral de significado divino. Um dos elementos mais enigmáticos associados ao enterro é a região conhecida como Ik-Horig, ou o Grande Tabu. Uma área estritamente protegida, localizada em redor de Burhan Khaldun, a montanha sagrada no nordeste da Mongólia. Esta região, com cerca de 240 km², foi designada exclusivamente para a família do Khan. A entrada a estranhos era severamente proibida. Era patrulhada por um grupo especial de guerreiros, os Darhad, uma classe hereditária de guardiões encarregada de proteger este território sagrado. Estes guardiões tratavam a terra com uma reverência profunda, mantendo a sua santidade e impedindo a entrada de qualquer intruso. O túmulo permanece por encontrar, talvez porque o seu verdadeiro propósito nunca foi ser descoberto. É um silêncio na história, um vazio que fala mais alto do que qualquer monumento. O último ato de poder do Grande Khan não foi uma conquista de terra, mas uma conquista sobre o próprio tempo, garantindo que o seu fim, tal como a sua vida, permanecesse envolto em lenda. Durante séculos, os Darkat, uma antiga tribo mongol, permaneceram como guardiões silenciosos, realizando rituais para manter a terra sagrada e inviolada. Eram uma muralha viva, protegendo o descanso do seu antepassado e garantindo que o local de sepultamento do Grande Khan permanecesse um segredo, intocado pelo mundo exterior. O folclore local tece camadas adicionais de mistério. As lendas contam que os mongóis desviaram o curso do rio Onon, forçando-o a correr sobre o túmulo. Um ato de engenharia monumental, concebido para apagar todos os vestígios, para que a própria natureza se tornasse cúmplice do segredo. Alterar o leito de um rio numa região tão remota e de difícil acesso exigiria um esforço colossal. Mas para os mongóis, nenhuma tarefa era demasiado grande quando se tratava de honrar o seu líder supremo. Outras histórias descrevem como milhares de árvores foram plantadas na área para camuflar a paisagem, restaurando a aparência de uma natureza selvagem e imaculada. Ao longo de gerações, estas árvores cresceram, fundindo a intervenção humana com a terra, tornando a descoberta uma impossibilidade ainda maior. Crê-se que o permafrost da região também desempenhou o seu papel, selando o túmulo no gelo e no solo, uma última barreira contra a perturbação. Longe, em Ordos, na Mongólia Interior, hoje parte da China, ergue-se um imponente mausoléu em honra de Genghis Khan. Uma obra de arquitetura impressionante que atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas, apesar da sua grandiosidade, este mausoléu não contém quaisquer restos mortais. É universalmente reconhecido que os túmulos no seu interior estão vazios. O complexo funciona como um cenotáfio, um memorial simbólico, e não como um local de descanso final. Este facto apenas intensificou a curiosidade e a especulação sobre onde o verdadeiro túmulo poderia estar e por que razão o segredo foi guardado com tanto fervor. Os rituais e o mistério que envolvem o túmulo de Genghis Khan transformaram-no num dos maiores enigmas da história. Este enigma secular tem intrigado arqueólogos e historiadores, alimentando uma busca incessante. Apesar de séculos de secretismo e lendas, a ciência moderna forneceu as ferramentas para reacender a demanda. De imagens de satélite a métodos de detecção terrestre, investigadores empreenderam inúmeras missões para resolver o quebra-cabeças. Uma das tentativas mais notáveis foi liderada pelo explorador da National Geographic, Albert Yu Min Lin. Utilizando uma combinação de imagens de satélite
magnetometria e georradar, Lin concentrou a sua busca nas montanhas Khenti, no nordeste da Mongólia. Uma região profundamente ligada à história mongol e que se acredita estar perto do local onde Gengis Khan poderá ter sido sepultado. A busca continua, não apenas por ossos e artefactos, mas por uma resposta ao enigma de um homem que conquistou o mundo, mas escolheu desaparecer dele na morte. O seu verdadeiro túmulo pode não ser um lugar, mas o próprio silêncio que o envolve, um império de secretismo que perdura há quase um milénio. A singularidade da abordagem de Lin residia na integração de voluntários mongóis locais com as mais modernas ferramentas de visualização. Era o crowdsourcing aplicado à arqueologia. Milhares de pessoas escrutinaram imagens de satélite em busca de anomalias. A equipa evitou meticulosamente qualquer intervenção direta no solo, numa demonstração de profunda reverência pela sensibilidade cultural e pelas crenças espirituais da Mongólia. Ao analisar fotografias de satélite e ao utilizar tecnologias não invasivas para detectar anomalias subterrâneas, o projeto de Lin identificou várias áreas promissoras. Embora o túmulo derradeiro não tenha sido encontrado, a missão estabeleceu um novo padrão para a investigação arqueológica respeitosa e cientificamente rigorosa. Ver através da terra, sem nela cravar uma pá, era o seu lema. Décadas antes da investigação de Lin, outra expedição marcante teve lugar, entre 1989 e 1992. Uma equipa conjunta de arqueólogos japoneses e mongóis deu início ao que ficou conhecido como a Expedição dos Três Rios. Esta equipa inspecionou vastas extensões de terra perto dos rios Onon, Kerlen e Tul, uma região considerada historicamente vital, onde se acredita que muitos nobres mongóis viveram e morreram. Ao longo de vários anos de investigação, a expedição identificou cerca de 1.380 possíveis locais de sepultamento pertencentes à aristocracia mongol. As suas descobertas aprofundaram a compreensão dos costumes funerários e confirmaram que os túmulos da elite se concentravam em zonas geográficas específicas. No entanto, apesar deste avanço, o local de descanso final do próprio Gengis Khan permaneceu elusivo. O trabalho da equipa sublinhou a imensa dificuldade de encontrar um único túmulo entre uma multitude de locais semelhantes, especialmente um que fora intencionalmente ocultado. Era como procurar uma agulha específica num enorme palheiro de agulhas idênticas. Talvez a figura mais determinada nesta busca tenha sido um advogado americano tornado aventureiro, Maury Kravitz. Durante mais de 40 anos, Kravitz dedicou a sua vida a encontrar o túmulo de Gengis Khan. Liderou mais de uma dúzia de expedições à Mongólia, estabelecendo relações com académicos e comunidades locais. Ao contrário de outros que dependiam fortemente da tecnologia, Kravitz combinava textos históricos com intuição pessoal e trabalho de campo. Acreditava que o túmulo estaria escondido numa área camuflada pelo relevo natural e por antigos rituais mongóis. Apesar da sua paixão e dedicação, Kravitz nunca encontrou o túmulo. Contudo, as suas missões geraram histórias de intervenção sobrenatural e ocorrências estranhas que adicionaram um véu de misticismo a uma busca já por si enigmática. Relatos de habitantes locais e até de membros da sua própria equipa falavam de sonhos invulgares e do surgimento de doenças súbitas. A busca continua, não apenas como um desafio arqueológico, mas como um testemunho do poder duradouro de uma lenda. O túmulo de Gengis Khan permanece guardado, talvez não por armadilhas antigas, mas pelo silêncio da estepe e pelo profundo respeito que o seu legado ainda impõe. O verdadeiro tesouro pode não ser o que está enterrado sob o solo, mas o mistério que nos obriga a olhar para cima, para a vastidão da história e a questionar os limites do nosso conhecimento. Relatos persistentes falam de expedições assoladas por avarias inexplicáveis de equipamento. Estas histórias alimentaram a crença de que o túmulo estava protegido não apenas pelo secretismo,
mas por uma barreira espiritual que resistia à intrusão. Mas, precisamente quando o mundo acreditava estar a aproximar-se, o véu de mistério adensou-se com uma reviravolta chocante. Surgiram provas surpreendentes de que a verdadeira localização do túmulo poderia estar longe, muito longe de onde todos procuravam. Dentre a miríade de investigadores obcecados pelo enigma do túmulo de Genghis Khan, um nome destaca-se pela sua teoria audaciosa e controversa: Alan Nichols. Investigador americano e antigo presidente do Clube dos Exploradores, Nichols avançou com uma hipótese que desafiava séculos de convicções. Enquanto a maioria concentrava os seus esforços na região de Burkhan Khaldun, a montanha sagrada tradicionalmente associada à morte e ao possível sepultamento de Genghis Khan, Nichols propôs que o verdadeiro túmulo poderia encontrar-se num local completamente diferente. Ele sugeriu que o local de descanso final do Khan poderia estar oculto num pico remoto e inexplorado, a que se referia apenas como Gara X. A sua conclusão não era um mero palpite. Baseava-se em anos de investigação, na análise meticulosa de registros históricos e pistas geográficas. O que tornava a sua proposta tão espantosa era o desvio do foco do nordeste da Mongólia para uma região muito mais próxima do Rio Amarelo, na Mongólia Interior. Esta área, rica em história e com vastas extensões de território por explorar, tornou-se o epicentro de uma das mais secretas expedições de Nichols. Para testar esta teoria, Nichols reuniu uma pequena equipa e empregou uma série de ferramentas modernas, incluindo georradar e magnetómetros. Estes instrumentos são capazes de detectar anomalias sob a superfície da Terra, revelando potenciais estruturas artificiais ou câmaras funerárias, sem perturbar o solo. Os resultados foram intrigantes. Em vários locais dentro da zona de busca, o equipamento registou estruturas subterrâneas invulgares, que insinuavam a presença de câmaras ou artefactos ocultos. Estas descobertas nunca foram totalmente publicadas, acrescentando mais uma camada de mistério ao seu trabalho. O que tornou a expedição de Nichols ainda mais fascinante foi o nível de secretismo que a envolveu. Trabalhar numa região politicamente sensível, junto ao Rio Amarelo, exigia a navegação por relações complexas com autoridades e funcionários locais. A área continha zonas militares, pontos de acesso restrito e múltiplos níveis de supervisão burocrática. Nichols estava ciente das implicações geopolíticas da sua busca e garantiu que as suas atividades se desenrolassem com a mínima atenção possível. Sem equipas numerosas, sem declarações públicas, sem qualquer cobertura mediática. A procura pelo túmulo de um imperador transforma-se assim não apenas numa expedição arqueológica, mas num delicado bailado nas sombras, onde o maior tesouro a ser guardado pode ser o próprio segredo. Cada passo foi meticulosamente orquestrado. Uma coreografia silenciosa, concebida para iludir a atenção indesejada. Este secretismo transcendia as fronteiras políticas. Mesmo nos círculos arqueológicos e de investigação, Nichols era conhecido por proteger zelosamente os pormenores das suas descobertas. Alguns críticos questionavam a ausência de transparência, enquanto outros respeitavam a sua abordagem cautelosa, cientes da sensibilidade cultural e diplomática que envolvia o túmulo de um herói nacional. Nichols acreditava que um anúncio prematuro poderia desencadear agitação ou até mesmo provocar disputas entre nações com laços históricos ao legado de Genghis Khan. E então chegou o momento mais aguardado e assombroso de toda esta epopeia secular. O avanço que, segundo os rumores, revelaria achados que ninguém poderia sequer imaginar. Após gerações de conjecturas e décadas de busca científica, o túmulo há muito oculto, presumivelmente pertencente a Genghis Khan, fora finalmente localizado. Este momento, frequentemente descrito como o evento arqueológico mais significativo da era moderna, assinalava o potencial desfecho de um dos maiores enigmas da história. O processo de escavação não aconteceu de um dia para o outro.
Foi o resultado de uma coordenação minuciosa e da cooperação entre várias organizações internacionais e o governo da Mongólia. Devido à imensa importância cultural e histórica do local, a abertura do túmulo exigiu a aprovação oficial da Mongólia, a supervisão da Unesco e a monitorização por representantes das Nações Unidas, para garantir que todas as ações cumpriam as normas globais de patrimônio e os códigos éticos de investigação. Cada passo que levou à abertura foi ditado pela cautela e pela precisão. Equipas de investigadores e funcionários governamentais acordaram protocolos para evitar qualquer desrespeito pelas tradições mongóis. Para além do Ministério da Cultura da Mongólia, foram envolvidos peritos em história, antropologia e estudos religiosos. O objetivo era equilibrar a investigação científica com a reverência cultural. Só após uma análise exaustiva é que a operação foi iniciada. Uma pequena equipa, equipada com instrumentos de vanguarda, entrou no local sob o olhar atento de observadores internacionais e líderes das comunidades locais. No seu interior, os investigadores descobriram uma câmara funerária ampla e de uma complexidade intrincada. A arquitetura refletia influências das várias regiões que o Império Mongol tocara. Lajes de pedra, gravadas com símbolos enigmáticos, rodeavam o túmulo. Dentro da câmara, repousava uma multitude de artefactos funerários, oferecendo um vislumbre da vida e do legado do indivíduo ali sepultado. Entre estes objetos, encontravam-se armas ornamentadas, armaduras cerimoniais, pergaminhos antigos e recipientes que ainda continham produtos preservados pelo tempo. O túmulo era mais do que um local de descanso final. Era uma cápsula de um império, um momento congelado de uma era de conquista e conexão. Ao desvendar este sepulcro, a humanidade não encontrou apenas um rei perdido. Confrontou o eco da sua própria ambição, o poder duradouro do legado e a profunda verdade de que alguns segredos, por mais fundo que estejam enterrados, estão destinados a remodelar a nossa compreensão do passado. O estado dos artefactos indicava que haviam sido selados com um esmero notável. Contudo, talvez a descoberta mais portentosa fosse a presença de restos mortais humanos. O esqueleto parecia corresponder ao que os peritos esperariam de um líder militar masculino do início do século XIII. A ossatura estava notavelmente preservada, um testemunho das condições frescas e subterrâneas e da construção hermética da tumba. Junto aos restos mortais, jaziam fragmentos de tecidos opulentos, alguns ainda exibindo padrões que haviam resistido ao desvanecer do tempo. Estes materiais foram removidos com uma delicadeza cirúrgica e acondicionados em recipientes de proteção para análise. Uma vez recuperados os objetos e os restos mortais, teve início um novo capítulo de investigação. Os cientistas recorreram à datação por radiocarbono para determinar a idade dos artefactos e dos ossos. Os resultados convergiram com a data estimada da morte de Genghis Khan, no ano de 1227, um argumento de peso a favor de ser este, de facto, o seu local de repouso final. Procedeu-se também à análise de ADN antigo extraído dos ossos. Embora os investigadores não pudessem comparar diretamente os resultados com uma amostra conhecida do ADN de Genghis Khan, identificaram marcadores genéticos que ligavam o indivíduo a populações da Ásia Central em consonância com os registros históricos da linhagem mongol. Os tecidos foram submetidos a um estudo próprio. A análise das fibras revelou o uso de seda e lã, bem como técnicas típicas do artesanato mongol e chinês. Esta fusão de elementos culturais fortalecia ainda mais a identidade do ocupante do túmulo como uma figura unificadora de diferentes regiões. A escavação não revelou apenas artefactos físicos, abriu uma janela para um mundo esquecido. Cada objeto encontrado contava uma história. O conteúdo da tumba demonstrava não apenas riqueza e poder, mas também crenças espirituais e uma complexidade cultural profunda. Não era apenas um túmulo,
era uma mensagem preservada no tempo. Embora a identidade dos restos mortais ainda seja contestada por alguns acadêmicos, as provas reunidas durante esta escavação histórica apoiam de forma convincente a ideia de que o túmulo de Gengis Khan foi finalmente encontrado. Mas esta não foi uma escavação comum. Para o povo mongol, o seu significado era incomensuravelmente mais profundo. Não era apenas a história a ser desenterrada, era o espírito do seu maior antepassado a reerguer-se. A descoberta gerou uma onda de emoção e debate por toda a Mongólia e pelo mundo. Para os mongóis, não se tratou de um mero evento arqueológico, mas de um momento profundamente espiritual e cultural que tocou o cerne da sua identidade nacional. A reação foi um misto de orgulho, reverência e uma profunda inquietação. Muitos viram a descoberta como um triunfo da história. A história não é apenas o que se desenterra da terra, mas o que desperta no coração dos vivos. E nas estepes da Mongólia, um eco antigo voltou a ressoar, lembrando ao mundo que os maiores legados não são gravados em pedra, mas na identidade de um povo. Mas era simultaneamente encarado como a potencial violação de algo sagrado. Nas crenças tradicionais da Mongólia, Gengis Khan não é apenas uma figura histórica. É venerado quase como um antepassado divino, o seu legado entrelaçado na consciência nacional, desde as lições nas escolas aos feriados nacionais. A simples ideia de que o seu túmulo pudesse ser encontrado provocou um sentimento de reverência, mas também de profundo temor. Entre algumas comunidades mongóis, espalharam-se sussurros de uma maldição, uma profecia que poderia desencadear o fim do mundo. Estes medos estavam enraizados em antigas lendas que advertiam sobre calamidades terríveis para quem quer que perturbasse o local de descanso final do Grande Khan. As histórias propagaram-se com a velocidade do vento. Alguns acreditavam que a abertura do túmulo poderia trazer turbulência política, desastres naturais ou mesmo um desequilíbrio espiritual devastador. Outros viam-no como um desafio à vontade dos antepassados, que haviam ocultado o túmulo durante tantos séculos. Para além dos perigos espirituais, a descoberta levantou questões sensíveis de identidade nacional. Na Mongólia, Gengis Khan é o símbolo supremo de unidade, orgulho e poder cultural. O seu rosto adorna a moeda, ergue-se em estátuas e preside a edifícios governamentais. O facto de o seu túmulo permanecer oculto fazia parte de uma narrativa nacional partilhada, que sublinhava o respeito pela tradição e a proteção invisível do seu legado. Com a torrente de atenção internacional a inundar o país, muitos mongóis sentiram que a sua história lhes estava a ser retirada. Iniciaram-se debates públicos sobre quem deveria ter o direito de estudar o túmulo, quem deveria zelar pelos artefactos e se estas descobertas deveriam sequer ser reveladas ao mundo. A paisagem política acrescentou novas camadas de complexidade. Na Mongólia Interior, uma região da China com uma vasta população de etnia mongol, a descoberta despertou orgulho cultural, mas também uma tensão latente. Os mongóis étnicos nesta região lutam há muito para preservar a sua língua e tradições sob o domínio chinês. A ideia de que o túmulo de Gengis Khan pudesse estar no seu território ou perto dele tornou-se um ponto de sensibilidade cultural e política. A Rússia, com os seus laços históricos ao Império Mongol e a sua influência atual na Ásia Central, também manifestou interesse na descoberta, intensificando a competição regional sobre quem seria o verdadeiro guardião do legado do Grande Khan. Enquanto isso, no Ocidente, os círculos acadêmicos reagiam com um fervor contido. Historiadores e arqueólogos celebravam a potencial confirmação de um dos mais significativos locais de sepultamento da história da humanidade. Gengis Khan é frequentemente estudado pelas suas estratégias militares revolucionárias, pelos seus sistemas de governação e pelo vasto império que forjou.
Encontrar, finalmente, uma ligação física a uma figura tão poderosa prometia uma nova e inestimável visão do passado. Universidades, museus e institutos de investigação ocidentais preparavam-se. O silêncio de 800 anos estava prestes a ser quebrado, não por um sussurro do passado, mas pelo clamor de um mundo moderno em busca das suas próprias verdades, independentemente do preço a pagar. Iniciaram-se as discussões sobre parcerias, sobre as possibilidades da análise de ADN e sobre as futuras investigações que as descobertas poderiam inspirar. Mas até este entusiasmo teve de ser temperado pela cautela, à medida que os cientistas eram recordados da sensibilidade cultural que envolve o túmulo. A descoberta desenhou um profundo contraste entre a curiosidade científica e a reverência cultural. Para o povo da Mongólia, foi um momento de reflexão. Seria esta a conclusão de uma busca magistral ou a violação de um solo sagrado? Para o resto do mundo, foi um lembrete de que o passado não é apenas uma coleção de história e artefactos. Ele vive nas identidades, nas crenças e nas emoções das pessoas que ainda carregam o seu tempo. Esta não foi uma descoberta comum. Alterou tudo o que pensávamos saber sobre o passado e já está a moldar o futuro de formas que ninguém antecipou. A revelação do que se acredita ser o túmulo de Genghis Khan abalou o mundo. Mas, para lá do fascínio inicial, abriu as comportas a questões complexas sobre ética, legado, preservação e o futuro da investigação histórica. Enquanto os cientistas estudam os ossos e as relíquias antigas, uma questão mais profunda paira no ar. Como deve a humanidade lidar com uma descoberta que é, em simultâneo, um tesouro histórico e um local sagrado? Um dos desafios mais prementes é o dilema ético. Este lugar não é apenas uma maravilha arqueológica, possui um profundo significado espiritual para o povo mongol. Durante séculos, o túmulo permaneceu inviolado, protegido pela tradição, pelo segredo e até pelo mito. Muitos mongóis acreditam que o local é sagrado e que a sua perturbação pode acarretar consequências espirituais. As lendas falam de maldições que poderiam ser libertadas, e alguns temem que a abertura do túmulo já tenha perturbado um frágil equilíbrio espiritual. Para eles, não se trata apenas de explorar o passado, mas de respeitar a alma da sua nação. O próprio ato da escavação levanta a questão: deverá a busca pelo conhecimento ser feita ao custo da profanação do solo sagrado? É aqui que a ideia de gestão de património assume o protagonismo. A responsabilidade pelo que se segue está agora nas mãos não só dos arqueólogos, mas também do governo mongol, dos líderes espirituais e de organizações culturais internacionais como a Unesco. Devem encontrar uma forma de preservar a dignidade do local, permitindo, ao mesmo tempo, uma investigação relevante. Já se iniciaram debates sobre a possibilidade de um novo enterro, um gesto de respeito alinhado com os costumes mongóis. Outros sugerem a construção de uma estrutura protetora sobre o local, permitindo o acesso futuro sem expor o túmulo à deterioração ou a danos. Uma das propostas culturalmente mais sensíveis é permitir que os Darkad, os guardiões tradicionais dos túmulos dos Khans, continuem a desempenhar o seu papel ancestral. Estes protetores sagrados transmitiram os seus rituais de geração em geração. A descoberta não desenterrou apenas um líder do passado, mas também a verdade intemporal de que a história não nos pertence para ser simplesmente possuída. Pelo contrário, somos nós que pertencemos à história, incumbidos da tarefa de navegar a delicada fronteira entre a sede de saber e a sabedoria do respeito. A discussão extravasou rapidamente os círculos académicos. O eco da descoberta ressoou em alguns dos fóruns de maior alcance da era digital, onde a admiração se misturou com uma profunda curiosidade. Ponderou-se sobre a magnitude do achado, sobre como este desafia convicções estabelecidas e tem o poder de reescrever capítulos inteiros da história mundial.
Sublinham-se o poder da tecnologia moderna para desvendar mistérios antigos. Mas também se manifestou uma inquietação genuína sobre a perturbação de locais sagrados. A questão impôs-se, inevitável. Será que a promessa do conhecimento supera o risco de profanar tradições culturais e espirituais? Levantou-se a necessidade de cautela, um apelo à reflexão sobre as consequências mais vastas de revelar segredos que, talvez, tenham sido ocultados por uma razão. Enquanto o debate prossegue, uma certeza emerge. Qualquer exploração futura terá de ser conduzida com um cuidado extremo. Esta descoberta prepara o terreno para uma nova era na arqueologia, dominada por tecnologias não invasivas. Ferramentas como o georradar, a detecção remota e as imagens de satélite de alta resolução permitem agora aos investigadores estudar outros locais potenciais sem invadir fisicamente o solo sagrado. Esta abordagem poderá tornar-se a nova norma, especialmente em regiões de vasto e sensível patrimônio cultural. Outro campo promissor é a análise de ADN antigo. A ciência possui agora as ferramentas para extrair informação genética de vestígios mortais sem os destruir. Isto poderia não só confirmar a identidade do indivíduo no túmulo, mas também traçar a sua linhagem através dos séculos. No fim, esta descoberta não é apenas sobre o passado. É um teste para o presente e um desafio para o futuro. Exige que a humanidade escolha a sabedoria em vez da curiosidade, o respeito em vez da conquista. O túmulo de Gengis Khan pode ter sido revelado, mas o que fizermos a seguir definirá como a nossa própria era será recordada. Será que a nossa ânsia de escavar e catalogar todos os segredos do passado não se revela, afinal, uma forma de conquista assustadoramente semelhante à praticada pelo próprio homem, cujo descanso ousamos perturbar?